vocês estão? O tio Márcio aqui de novo, fazendo outro vídeo. Alguns pais e algumas crianças me pediram para além das aulas online, as aulas ao vivo, pelo Google Meet, que eu fizesse também, se eu poderia fazer alguns vídeos também, acerca das aulas, porque algumas pessoas não estão conseguindo assistir a aula no horário, por alguns problemas diversos. E aí eu me comprometi com essas mães e com essas crianças de fazer um videozinho de cada semana, Toda semana eu vou fazer um videozinho resumindo a aula da semana, tá bom? E aí eu já gravei o primeiro vídeo, já está aí nos grupos, Depois eu vou mandar junto com esse. O vídeo da primeira semana de aula, que eu não consegui dar aulas para algumas turmas. E aí na segunda semana de aula também, eu estou fazendo esse vídeo referente à segunda aula, tá bom? Então esse vídeo é referente à segunda aula, da segunda semana. No nosso primeiro vídeo a gente explicou um pouco sobre do que trata a educação física, como vão ser nossas aulas, da importância da educação física para o nosso corpo, para o nosso aprendizado desde criança, e das várias formas que a educação física pode tomar, desde as danças populares, o esporte, as brincadeiras, várias coisas que a gente pode aprender na educação física. E como eu falei, a educação física é a educação do nosso corpo, como eu expliquei várias vezes no vídeo. A gente tem que experimentar com esse corpo para que a gente possa aprender cada vez mais, tá certo? A mensagem que ficou na primeira aula foi essa, de que a gente aprende com o nosso corpo, que a gente tem que experimentar várias coisas para conseguir cada vez melhorar o nosso repertório corporal, digamos assim. E eu trouxe dois conceitos hoje da educação física, duas vertentes da educação física, e de como a educação física ela pode fazer bem, tanto para a gente pessoalmente, como para a sociedade, para a gente, para a nossa interação com os nossos amigos, com os nossos familiares, e um pouco de como funciona o nosso corpo também, certo? Então, o primeiro pensamento que a gente tem sobre a educação física que a gente deve ter sobre a educação física é que a educação física ela deve ser inclusiva, O que quer dizer isso, Ela não pode deixar ninguém de fora. Todas as pessoas têm que participar junto com a gente das nossas aulas, Por mais que elas tenham todas as limitações delas, elas têm que ser incluídas nas nossas aulas, E para isso a gente precisa respeitar as diferenças que temos, Todos nós somos diferentes. Alguns têm um corpo de um jeito, outros têm um corpo de outro, alguns são mais altos do que os outros, alguns são mais fraquinhos do que os outros, alguns são mais robustos e fortes, ou então mais gordinhos que os outros, e todos nós temos diferenças entre uns e os outros, e a gente precisa respeitar essas diferenças, tá bom? E a educação física, ela funciona de uma maneira bem mais divertida se a gente se respeitar, se a gente respeitar uns aos outros, tá bom? Então é importante que a gente inclua todos os nossos coleguinhas nas nossas brincadeiras, por mais que eles tenham alguma limitação, alguma dificuldade de fazer algum determinado exercício ou de alguma determinada prática, mas eles também devem se juntar a gente e a gente deve tratar eles com todo respeito para que eles aprendam junto com a gente, tá bom? Então a primeira lição é essa, o respeito pelas diferenças dos coleguinhas, tá bom? A segunda coisa que eu trago nessa aula para vocês, a gente sempre faz assim nas aulas online. Eu trago uma explicaçãozinha, uma breve explicação sobre o assunto que vai ser dado na aula, falo um pouquinho sobre o nosso corpo, para a gente conhecer como funciona o nosso corpo, e depois a gente faz alguns exercícios, E aí no final da aula eu vou deixar uma brincadeira bem legal para vocês, tá certo? Aqui, junto com o vídeo. Beleza, pois então agora vamos falar do nosso corpo, Se a educação física é a educação do corpo, a educação dos movimentos, Ao mesmo tempo, para a gente conhecer a potência do nosso corpo, como o nosso corpo pode se movimentar, a gente precisa entender como ele funciona também, como funciona o nosso corpo. E aí isso é muito, muito legal. Eu vou falar um pouco nessa aula, e aí no vídeo da próxima aula, que é o vídeo da terceira aula, eu vou explicar mais um pouco sobre como funciona o nosso corpo, tá bom? Primeiro, qual um dos nossos órgãos mais importantes do nosso corpo? É o coração, O coração que fica aqui no meio do corpo. Ele serve para bombear o sangue que tem dentro do nosso corpo, Ele que mantém a gente vivo, É o primeiro órgão da gente que começa a funcionar quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Ele já começa a bater lá, bater o coração, mandando o nosso sangue para nutrir o nosso corpo, Para deixar o nosso corpo com energia. Então o coração, ele bombeia o sangue dentro do nosso corpo. E esse sangue, o que é esse sangue? Esse sangue
da gente, ele vem carregado com proteínas e com tudo que o nosso corpo precisa para se manter forte. Senão a gente não conseguiria nem se mover, né? Pois aí, ó, a gente precisa de energia para mover o corpo. De onde é que vem essa nossa energia? Ela vem da alimentação da gente, né? O que a gente come se transforma dentro da nossa barriga, do nosso estômago, do nosso intestino. Toda a comida que a gente ingere, ela possui proteínas, vitaminas, né, e substratos que o nosso corpo vai usar para gerar a energia que a gente precisa, né? Então, quando a gente come, essas vitaminas, esses minerais, essas coisas que estão na nossa comida, eles passam para o nosso sangue. E aí o nosso coração, ó, começa a bombear o sangue, levando toda essa comida, né, digamos assim, a nossa comida, as vitaminas que estavam na comida, para todo o canto do nosso corpo, tá certo? Mas tem outro elemento fundamental para que o nosso corpo consiga produzir energia. E esse elemento é o oxigênio. O oxigênio que entra pelos nossos narizes e vai até os nossos pulmões, né? Esses dois órgãos grandões que tem aqui embaixo das nossas costelas, próximo do nosso coração, né? Pertinho do nosso coração. Eles são responsáveis pela nossa respiração, né? E essa respiração, ela é fundamental para que o nosso corpo produza energia. Então, o oxigênio entra nos nossos pulmões e dos nossos pulmões ele também vai para o nosso sangue. Tá vendo como o nosso sangue é importante? O nosso sangue é um fluido cheio de substratos que vai extrair a energia para o nosso corpo. E aí, quando chega nas nossas células, em toda parte do nosso corpo, em todas as partes, na cabeça, nos braços, nas pernas, no dedo, em todo canto, as vitaminas que estão junto com a comida, que estavam na comida, elas junto com o oxigênio que a gente acabou de respirar, eles vão ser transformados em energia. E aí, essa energia, ela é disposta pelo nosso corpo todo através do nosso sangue, tá certo? E a gente só consegue se movimentar por causa dessa energia, porque a gente tem energia no nosso corpo, certo? Então, quanto mais a gente come, quanto mais a gente se alimenta, mais energia a gente acumula no nosso corpo. E se a gente não gasta essa energia, a tendência é que a gente fique um pouco mais gordo, né? É o acúmulo de energia. Então, a educação física é um equilíbrio entre a energia que o seu corpo produz e como você gasta essa energia, certo? Essa é a dica teórica do vídeo de hoje, certo? Pulmão responsável pela respiração e o coração responsável pela a distribuição do sangue pelo nosso corpo, tá certo? Que é aonde a gente vai levar energia para todo o nosso corpo. Pessoal, beleza, assistam esse vídeo direitinho, se precisar assistam mais de uma vez. Qualquer coisa vocês falam comigo no WhatsApp para tirar alguma dúvida, tá bom? E agora a gente vai mostrar a brincadeira da aula de hoje, tá certo? Gente, na brincadeira da aula de hoje, a gente vai montar o que a gente chama de partitura corporal, uma partitura de movimentos corporais, tá certo? Uma partitura é como se fosse uma leitura, uma folha ou alguma coisa onde você escreveu alguma coisa e você vai ler e acompanhar isso, tá bom? Então, a brincadeira chama partitura de movimentos. Essa brincadeira ela tem uma característica que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem na casa de vocês. Não precisa seguir o exemplo que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou fazer com as coisas que tem nessa sala, com o que eu posso fazer aqui, mas em casa vocês podem fazer de qualquer outra forma. Eu vou ajudar vocês aos pouquinhos para vocês entenderem melhor. Primeiro, vocês precisam de 4 objetos qualquer. Eu vou pegar qualquer um objeto que tem aqui na sala, mas em casa vocês podem usar uma chinela, uma panela, uma garrafa PET, um brinquedo, uma pedra, qualquer coisa, tá certo? Eu vou pegar 4 objetos aqui rapidinho, ó, pra vocês verem. Aí, ó, rapidinho, né? Uma garrafa, qualquer garrafa, uma peça de boliche, né? Um conezinho de boliche, uma raquete de plástico que tinha aqui nos brinquedos aqui na sala e uma bola, certo? Vejam só, eu escolhi esses 4 objetos, mas podem ser qualquer outros 4 objetos. Depois, você vai separar no chão 4 espaços. Você tem que usar um espaço legal, tá bom? Para que você possa brincar. E aí, a cada objeto desse, você vai dar um sentido, como se ele tivesse escrito assim, ó. Por exemplo, nessa bola, essa bola vai significar essa postura aqui, corporal, né? Movimento, né? Partitura de movimentos. A bola significa isso, ó. Tá bom? E aí cada objeto vai significar uma coisa, tá certo? Então, pessoal, cada criança vai escolher seus próprios objetos e cada objeto vai significar um movimento, tá?
Vocês escolhem esse movimento, não precisa ser igual a esses que estão aí no vídeo, tá bom? E aí depois que você pode usar mais de 4 objetos também. E aí explorem bastante esses movimentos. Se vocês estão brincando com um coleguinha, o coleguinha pode armar a sequência dos objetos para os outros fazerem, né, executarem. E aí depois você monta a sequência para o seu amiguinho executar, tá bom? E aí você pode tornar a brincadeira mais difícil colocando mais de um objeto, né, mais de 4 objetos. 2 ou 3 objetos no mesmo quadro, tá bom? E aí vai tornar a partitura mais difícil, né? Ó, em cada espaço eu faço 2 movimentos. E aí posso fazer 3 ou 4. Muito obrigado, pessoal.